Olá, amigos e amigas da TV Legislativa. Nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal 14 da NET e o canal 19 da BTV. O programa de hoje, estamos recebendo aqui nos estúdios da TVL o vereador César João Sim, do PP. O prazer tê-lo conosco aqui, vereador. Tudo bem? Prazer é todo nosso. Como é que está a vida? Como é que está a saúde? Tudo certinho? Acima do ótimo, como diz o PC. Então tá bom. Vereador, me diz uma coisa, o senhor aí que tem um trabalho não só aqui na Câmara Municipal, né, fazendo aí o acompanhamento das sessões ordinárias, tem um trabalho também que é desenvolvido nas comissões legislativas permanentes. Qual a comissão que o senhor faz parte e como está o trabalho da mesma? Participo da Comissão de Constituição e Justiça, é aquela que cuida da legalidade ou não de qualquer projeto que tenha origem em qualquer vereador da casa. Acho que é uma das mais importantes, mesmo porque essa comissão tem condições de barrar a sequência dos projetos e, dada essa importância, é necessário que se observe o projeto de caso a caso, mesmo porque essa questão da inconstitucionalidade, da legalidade, ela é muito dinâmica, né? Na medida em que a sociedade é dinâmica, na medida em que a lei é fato social, na medida em que nós vamos evoluindo, é possível que o que era inconstitucional ontem não seja mais hoje e o que não era ontem seja hoje. Então, é um trabalho dignificante, interessante e bem dinâmico, que me deixa muito satisfeito. Os projetos de lei, quando são apresentados pelos parlamentares, eles obrigatoriamente têm que passar pela Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. E essa comissão, ela pode tirar fora esse projeto do próprio... Nem vai a plenário. Nem vai a plenário, Tive né? vários projetos debate, que fui autor em que não passaram pela Comissão de Constituição e Justiça e não chegaram a plenário. Então, na verdade, é uma peneira inicial, né? Porque nós todos somos afoitos, né? A gente põe uma ideia na cabeça, ouve uma ideia, acha que é boa para a comunidade e, evidentemente, não se faz mais do que a obrigação de tentar regulamentar ou colocar em prática, legalmente falando, essa ideia. Mas nem todas as boas ideias são possíveis de ser transformadas em lei, principalmente pelo vereador. Nós temos a nossa capacidade legislativa muito tolhida. Primeiro, porque, a nível federal, o Congresso, constituído pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, abocanhou, né, a maior fatia de legitimidade para legislar. O que sobrou, a Assembleia Legislativa abocanhou mais um pouco. Então, para a vereança, é um campo de atuação muito restrito. Então, daí vem a importância dessa Comissão de Constituição e Justiça. Ô, vereador, nós estamos vivendo aqui na cidade de Blumenau uma situação bastante complicada no que diz respeito ao transporte coletivo. Nós hoje não temos mais o consórcio SIGA prestando seus serviços a Blumenau, um problema que veio se arrastando aí ao longo dos anos, um problema sério para a comunidade que paga o transporte coletivo. Em contrapartida, hoje nós temos uma empresa que veio de fora, que é a Piracicabana, e que acabou não contemplando, pelo menos, a expectativa de quem paga integralmente aí o transporte coletivo, né? Que é justamente o trabalhador, enfim. O senhor está acompanhando bem de perto esta situação. Era necessário que Blumenau chegasse a esse ponto e que passe por isso? Não, não necessariamente. Mas isso, evidentemente, vai fazer com que a sociedade tenha o transporte coletivo que sempre sonhou. É a oportunidade de ouro. É a oportunidade que nós não podemos perder no sentido de ter aquele transporte coletivo por nós sonhados e por nós merecidos. A grande questão, ou o grande questionamento é de que muitas pessoas que queriam a cabeça do consórcio SIGA, hoje silenciaram, a começar pelo próprio sindicato. Então, ali houve um excesso, um exagero, e faltou dizer de que esse ato entre a intervenção e a nova concorrência seria pior do que o consórcio SIGA. Aí houve um erro muito cruel para a sociedade, no sentido de prevenir a sociedade, de que as coisas primeiro iam piorar para depois melhorar. E a sociedade não foi esclarecida disso. E a gente tem que se colocar no lugar do empresário. Se eu fosse empresário, eu não ia colocar 200 ônibus de qualidade aqui por um período
que pode não chegar a 180 dias. Então, precisava que a sociedade fosse advertida disso, né, em razão da afoiteza de muitos demagogos que achavam que a intervenção ia resolver o problema. Não, a intervenção causou um desastre no transporte coletivo que já não era bom, piorou. Então, agora nós temos que esperar pela nova licitação no sentido de se ter um transporte coletivo por nós sonhar. Acho que nós vamos ter um dos melhores transportes coletivos do Estado. Por quê? Porque a sociedade está participando, o Ministério Público está participando, a Câmara de Vereadores está participando, o Executivo tem interesse de que essa situação seja resolvida. Então, tem uma esperança muito grande no sentido de que as coisas vão melhorar. Agora, repito, faltou dizer que antes de melhorar, elas iriam piorar. Tem uma ideia que sempre defendi, né? Acho que quem tem que arcar com as consequências financeiras das isenções não é o trabalhador, não é o assalariado, não é o desempregado. E explico. Se eu sou beneficiário de uma isenção, seja ela da origem que for, vou dar um exemplo, aposentado. Eu entro no ônibus, não pago, e sento no lado de alguém que está pagando, que às vezes ganha o salário mínimo, que às vezes é desempregado. Essa pessoa está pagando a minha passagem. Isso é crueldade. Não vou nem agora fazer um cotejamento, uma comparação entre a potencialidade financeira de quem está pagando do que junto com aquele que está usufrutuando. Não, não é isso que eu quero. Só quero chamar a atenção para a injustiça que ocorre nesse sentido. Ou seja, quem paga as isenções no transporte coletivo é quem se vale do transporte coletivo. E qual é a minha sugestão? Quem tem que arcar com as consequências financeiras das isenções é a sociedade como um todo. E quem representa a sociedade? É o Executivo. Então eu defendo a ideia que tenha que existir um subsídio no sentido de enfrentar, né, todas as isenções. Repito, quem tem que pagar as isenções é a sociedade, principalmente aquelas pessoas que não utilizam o transporte coletivo. Porque hoje quem arca com as consequências da isenção é o trabalhador, é quem se vale do transporte coletivo. Repito, não há crueldade, mas injusta. Isso já é um pleonasmo. A crueldade já é injusta. Agora, essa crueldade é muito dolorida para o trabalhador. E ele tem que se conscientizar disso. Então, se você é trabalhador, se você ganha um salário mínimo, se você está desempregado e tem alguém com isenção sentado no seu lado, quem está pagando a passagem de quem está no seu lado é o senhor, é a senhora. Isso precisa ser revisto. Custa muito? Custa. Agora, não é pelo fato de que custa muito, é que tem que arcar com essas consequências quem tem mais necessidade. Então, defendo a ideia do subsídio. Vai ser caro? Vai. Agora, vai diminuir a passagem. Ou seja, nós vamos inverter. A passagem é cara porque quem paga, paga a isenção. Se a paga para os outros, na verdade. Paga para os outros. Se a sociedade toda, representada pelo Executivo, pagar a isenção, quem é trabalhador, quem ganha o salário mínimo, quem se vale do transporte coletivo, vai ter a passagem reduzida. A oportunidade de ouro para inserir essa ideia é agora. Sempre tive essa ideia, sempre quis defender essa ideia, mas tinha noção, tinha consciência de que o Executivo não disponibilizava de condições financeiras para arcar com essas consequências. Agora, dentro da nova licitação, isso já deve fazer parte do contexto, ou seja, alivia de um lado e facilita do outro. Repetindo, tem que acabar com essa demagogia de fazer lei para isenção sem dizer para a sociedade quem vai arcar com as consequências financeiras dessa isenção. Porque se eu coloco uma lei pedindo a isenção para um segmento, eu tenho que dizer que quem vai pagar essa passagem é quem se utiliza do transporte coletivo. E eu queria que a sociedade participasse dessa discussão e começasse a dizer, ó, eu estou cansado de pagar passagem para quem está isento. Não estou dizendo que quem está isento não merece, não é essa a discussão. Eu só estou dizendo que quem tem que arcar com as consequências financeiras da isenção é a sociedade como um todo, através do subsídio vindo da Prefeitura Municipal. Ô vereador, o senhor está acompanhando de perto toda essa situação aí para... Não há blumenauense que não esteja acompanhando, né? O novo transporte coletivo. O senhor acredita que, num curto espaço de tempo, nós deveríamos ter essa situação resolvida? Piamente, mas acredito piamente, tenho uma esperança muito fundamentada no sentido de que nós vamos resolver esse problema e que o blumenauense vai ter orgulho do seu transporte coletivo.
né? Quem vai ganhar a licitação não interessa. Só que quem vai ganhar vai chegar, participar de uma licitação onde as regras estão pré-estabelecidas. Então, vai vir sabendo de que forma vão ser as regras do jogo. Não vai poder reclamar depois. Vamos encontrar dificuldade para alguém se interessar? Vamos. Mas, se dependendo dessa possibilidade financeira, algumas empresas poderão participar, outras não poderão, mas o Brasil todo vai tomar conhecimento dessa licitação. Aqui nós temos algumas coisas características, né? O transporte coletivo aqui não é como o transporte coletivo de Itajaí, onde a questão geográfica tudo planinho, facilita, tudo planinho, tudo bonitinho, certinho, né? Aqui nós temos muitas ruas que não têm calçamento e, além de não ter calçamento, é morro, é complicado, é muita curva. Então, evidentemente que se encarece para as empresas concessionárias do transporte coletivo. Agora, isso tudo vai estar no edital. O grande segredo, Marcão, o grande segredo, Bruno Menezes, é se colocar às claras tudo aquilo que nós queremos do transporte coletivo, né, para que quem vier assumir essa responsabilidade saiba de antemão que aqui nós temos dificuldade. Então, essa ideia do subsídio para quem tem isenção vai até facilitar para alguma empresa, né, se colocar à disposição para a licitação. Então, essa ideia, voltando à questão do subsídio, ela não é boa só para quem paga a passagem, mas ela é boa também para a empresa concessionária e para a própria prefeitura, que vai poder diminuir o custo da passagem de quem paga essa passagem. Vereador, vamos mudar um pouquinho de assunto. Até eu quero tomar liberdade para tratar desse assunto com o senhor, mesmo porque na nossa pauta o senhor nunca disse o que eu podia ou não podia perguntar. E eu quero falar sobre algumas denúncias que acabaram ocorrendo ao longo do seu mandato aqui na Câmara de Blumenau sobre a possibilidade de um trabalhador ser um assessor seu trabalhando num outro lugar ou no seu escritório, e essa denúncia tornou-se pública e foi inclusive encaminhada ao Ministério Público. O que o senhor pode falar sobre isso? Olha só, Marcão, para você que está nos acompanhando, é que eu tenho um gabinete político no meu escritório jurídico, que eu descentralizo. As pessoas não me procuram aqui na Câmara, as pessoas me procuram no meu escritório jurídico. Então, não seria justo mandar a minha secretária e dizer, ó, o doutor Sim atende isso aqui, só tem que ir lá na Câmara. As pessoas com deficiência física, as pessoas com idade avançada, as pessoas enfermas. Então, eu descentralizei. E acho que todos têm que descentralizar. Inclusive, o vereador Adriano Pereira me perguntou, sim, então, de acordo com a tua ideia, eu posso ter um gabinete político na Velha Grande? Só não pode como deve. Ou você acha justo que o seu morador, o seu eleitor, aquelas pessoas que você representa que moram na Velha Grande, para falar com o senhor tem que vir na Câmara? Não, tem que ser atendido lá. Então, o que eu fiz foi descentralizar. Qual foi o grande erro? Não ter comunicado à Câmara de que eu tinha uma descentralização. E alguém, usando de má fé, passou essas informações para a Câmara e as denúncias vieram. Tanto é verdade que a Câmara considerou legal o meu gabinete político. Você pode dizer, mas isso é um julgamento político. É realmente político. Só que o julgamento da Câmara foi prejudicial para mim comparado com o julgamento do Ministério Público. O Ministério Público também considerou legal este gabinete político. E o que eu quero agora? Eu quero regulamentar o meu gabinete político para servir de exemplo para os outros vereadores nessa situação que eu coloquei do vereador Adirane e de tantos outros. Então, sugestão, é simples. Manda o funcionário do gabinete político bater ponto. Manda o funcionário do gabinete político fazer relatório. E aí, eu tenho lançado a seguinte ideia. Estou dando o primeiro pontapé e vou lutar por isso para que todos os servidores comissionados da Câmara batam cartão ponto. E para que todos os servidores comissionados da Câmara apresentem relatório daquilo que está fazendo. Daí nós vamos ter a noção se nós precisamos ou não aumentar ou diminuir o número de servidores. E a minha ideia também é clara. Nós temos que fazer economia. Acho que o presidente da casa, vereador Mário Delbrando, não vai perder a grande chance de se consagrar. Primeiro, que ele vai deflagrar a construção da nova sede. Segundo, ele tem a grande chance de ouvir o reclamo da sociedade e, além de determinar que todo servidor comissionado bata ponto, também nós começamos a fazer a economia, reduzindo o número de servidores comissionados, substituindo por aqueles concursados. E o meu negócio não é só na palavra, não. Eu já dei o meu exemplo. Eu abri mão de um cargo comissionado
a Câmara economiza, o meu gabinete não vai sofrer nenhuma perda com isso, e se sofrer, se houver necessidade, eu requisito um servidor concursado da Câmara. Em outras palavras, a minha ideia é você, paulatinamente, e diminuindo o número de servidores comissionados, substituindo-os por servidores concursados. Tudo? Não. Eu acho que a gente tem que ter algum cargo de confiança, talvez a metade, talvez um pouco mais. Agora, que nós precisamos dar um exemplo para a sociedade e fazer essa economia, isso é claro. E repito, o presidente desta casa, que é uma pessoa honesta, uma pessoa séria, que tem feito um trabalho espetacular, não vai perder a grande oportunidade de atender esse pedido da sociedade, ou seja, cartão ponto e diminuição dos cargos comissionados. Esse pedido de economia o senhor vem fazendo desde o início do mandato, né? Abriu mão, inclusive, pelo conhecimento que tem do carro, do celular, enfim, né? Abriu mão de uma série de benefícios que são colocados aí aos parlamentares. Não é o pedido de economia, né? O meu gabinete tem dado exemplo. O meu gabinete, não é eu, o meu gabinete não usa o carro da Câmara, não usa combustível da Câmara, é o mais econômico, não usa o celular da Câmara, né? Eu tenho feito regularmente a doação do salário para instituições que têm cunho social, instituições que atendem a comunidade. Então, eu acho que isso podia servir de exemplo para os outros vereadores. Com relação ao salário, cada um é cada um. Eu faço porque tenho condições de fazê-lo, né? Agora, tem vereador que não tem condições de fazer, então você tem que respeitar. Agora, tirando a questão do salário, a economia é uma obrigação moral e legal de cada um de nós, para que nós possamos dar o exemplo, para que nós possamos compartilhar desse novo Brasil que se desenha. E ele vai começar por nós, os políticos, então nós temos que dar o exemplo. E temos a grande chance, a grande oportunidade de dar este exemplo. Então, voltando à questão das denúncias, o Ministério Público considerou legal o gabinete político, ou seja, quem trabalhava no meu gabinete político não era funcionário fantasma. Quem trabalhava no meu gabinete político não atendia às demandas do meu escritório jurídico, atendia às demandas da Câmara Municipal. E eu fico orgulhoso em poder ter dado essa ideia. Custou caro, custou. Deu um sentimento de injustiça? Deu. Mas a vida é assim. Se eu não quisesse me incomodar, eu podia estar fazendo aquilo que todo mundo acha que eu deveria fazer, ou seja, estar gozando a vida, aposentado, situação financeira razoável, mas eu faço política porque gosto. Eu não preciso ficar com pena de mim porque fui vítima dessa injustiça. Não faz parte do contexto e com isso a gente evolui, a gente se aperfeiçoa e a sociedade tomou conhecimento, né, de que essas injustiças foram infundadas e que agora está tudo resolvido. Agora, não é o problema de estar tudo resolvido. O problema é que a minha ideia é boa para a comunidade e tenho certeza absoluta que outros vereadores vão copiá-la, né? Não só o vereador Adriano, vereador Ies Mantal, cujo eleitor é o cidadão de origem germânica. Ele vai sair de casa para vir aqui falar com o vereador Ies Mantal? Por que o vereador Ies Mantal não pode abrir um gabinete político na Vila Itopava, colocando um dos comissionados que atende aqui na Câmara? Facilitaria o trabalho, né? Tiraria o número elevado de funcionários que nós temos dentro de um ambiente só. Não estou falando se trabalho ou não trabalho, só estou falando que isso não fica bem para a sociedade. Alguém chega e vê uma sala cheia de funcionários. Nós deveríamos ter um ou dois no máximo e os outros trabalharem nos bairros. Ô vereador, o senhor apresentou um projeto de lei que inclusive já está tramitando aqui na casa. Este projeto, ele trata do fracionamento dos estacionamentos aqui na cidade de Blumenau. Eu quero falar sobre esse assunto no próximo bloco, pode ser? Pode, o senhor é que manda. Então tá certo, nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador César João Sim, do PP. É um minuto só e a gente já volta. Pois é, nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo debater e discutir assuntos de interesse da nossa sociedade com os parlamentares aqui de Blumenau.
Se você não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo a visita do vereador César João Sim, do PP, aqui nos estúdios da TVL. Vereador, nós falávamos no final do bloco passado sobre um projeto de lei de sua autoria que está tramitando aqui no Legislativo. Este projeto aí trata do fracionamento dos estacionamentos. Você vai no shopping, é fechado lá. Se você passar 1 minuto a mais, você vai ter que pagar inteira, mais 1 hora, né, no shopping. Você vai em outros estacionamentos também. O senhor quer achar uma forma de regulamentar esta situação e deixar, de repente, mais justo, tanto para quem paga quanto para quem recebe? Como é que é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu tenho dito várias vezes, Marcão, você, senhor e a senhora que nos acompanham, que eu não queria morrer sem acabar com essa sacanagem, com essa safadeza, com esse roubo, com esse afronto que se comete com a maior cara de pau contra o blumenauense. E é impressionante como nós somos omissos, como nós somos tolerantes, como nós absorvemos as coisas, ainda que ela seja injusta. Se eu não conseguir acabar com essa safadeza, mas por outro lado, eu morro com a alma lavada. Por quê? Porque os municípios que copiaram a lei nossa daqui estão aplicando a lei e lá os estacionamentos são fracionados. E aqui em Blumenau só não são fracionados porque as pessoas que usam dessa artimanha são refratárias, né? Não respeitam o consumidor, o cidadão. Porque você deixar um carro no estacionamento por 15 minutos, não paga nada, e se passar 1 minuto, que dá 16, você pagar 3 horas, e o cidadão achar que está fazendo um favor para você, isso é humilhar, isso é roubar, isso é ser sacana, isso é ser safado, tá? Isso é achar que aqui é terra de índio. Então nós vamos acabar com essa sacanagem, custe o que custar. Foram várias tentativas, já começou na época que eu estava no PROCON, caminhei um ofício para a Câmara, aí vem a questão da constitucionalidade da inconstitucionalidade, né? Isso sempre foi considerado inconstitucional, mas eu disse no começo que aquilo que era inconstitucional ontem pode não ser mais constitucional hoje, e a sociedade vai evoluindo. E neste intermédio, nós tivemos o Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor é uma lei principiológica. Significa dizer o quê? Que o que é a favor, ela aplaude, e o que é contra, ela passa por cima. E ela também, evidentemente, levou em consideração este relacionamento entre quem paga o estacionamento e quem fornece o estacionamento, que é uma relação de consumo. Então, nesse aspecto, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. E, felizmente, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina já disse que a Câmara pode legislar a respeito, já disse, né, que isso é perfeitamente constitucional. E eu vou aproveitar aqui, Marcão, pedir a oportunidade aqui para poder ler aquilo que o Tribunal de Justiça disse a respeito dessa situação, que resume toda a nossa luta, que resume toda a nossa insistência. Ou seja, se dizia que a Câmara de Vereadores não podia legislar a respeito do fracionamento e estacionamento, que estava interferindo na iniciativa privada. Não, em momento algum, o legislador municipal, a Câmara de Vereadores, disse o quanto cobrar. Nós queremos dizer quando cobrar. E aí parece que o Tribunal de Justiça colocou, como se diz juridicamente, uma pá de cal nessa polêmica e o assunto está superado. Mas não é porque o assunto esteja superado que agora nós vamos nos impor, não. Nós vamos ouvir os donos de estacionamento. A ideia é fazer uma audiência pública. Uma audiência pública. De repente eles podem dar uma ideia, né, uma sugestão, e a gente faça um acordo a respeito disso. A ideia inicial é de fracionar em 10 minutos. Vereador Ivan Nats, que é dono de estacionamento, já fez uma emenda, isso me deixou muito feliz. Quer dizer, se um dono de estacionamento faz uma emenda, porque está reconhecendo realmente que nós estamos, no momento, regulamentar esta situação. Perguntar, tu está bravo porque o vereador Ivan Nats fez uma emenda? Não, muito pelo contrário, estou feliz da vida, né, porque se ele fez uma emenda, ele concorda com o principal. Então, o que disse o Tribunal de Justiça em vários julgamentos, numa apelação civil, inclusive lá do município de Balneário Camboriú e de Itajaí, onde eles estão aplicando a lei. Lei municipal que institui a cobrança fracionada em estacionamentos particulares.
Assunto de interesse local. Assunto de interesse local. Constituição Federal, artigo 30, inciso 1. Lei municipal que não restringe o direito de propriedade. Vou repetir. Lei municipal que não restringe o direito de propriedade, mas regulamenta o funcionamento de estacionamento. Atendidas as peculiaridades locais e o direito do consumidor, ou seja, a legislação atende às peculiaridades locais e o direito do consumidor. Violação aos princípios da ordem econômica, inocorrência. Constituição Federal, artigo 170, caput. Ordem denegada, sentença mantida. Então, o Tribunal de Justiça está dizendo que a Câmara Municipal de Vereadores de Blumenau, a exemplo de tantas outras, tem sim legitimidade para pôr fim, repito, a esta sacanagem, né, de se querer cobrar 3 horas pela mantença de um automóvel em qualquer estacionamento acima de 16 minutos. Acabou a festa. Bom, e esse projeto está tramitando nas comissões legislativas? Já passou pela Comissão de Constituição e Justiça por unanimidade. Né? Agora nós estamos aguardando que alguém peça audiência pública, eu acho que eu não devo pedir, eu sou autor do projeto. Tenho impressão que vai passar por unanimidade e tenho impressão também que o prefeito Napoleão Bernardes, né, vai sucumbir a essa nova tendência da jurisprudência dos tribunais e vai sancionar a lei. E só que nós vamos dar uma oportunidade antes de ouvir os donos de estacionamento, quem sabe eles têm uma sugestão melhor do que a nossa. Ninguém é dono da verdade, eu não sou empresário, eu sou jurista, então gostaria de ouvir o empresário e se eles derem uma ideia que seja melhor do que a nossa, evidentemente nós vamos acatar com toda a humildade essa ideia. Agora, o que tem que acabar é com esse tipo de abuso que se pratica contra o blumenauense. Certo. Vereador, eu quero aproveitar aqui a sua presença no Fala Vereador para até ouvir aí, através da sua experiência como promotor de justiça, sua experiência na vida política. O Brasil está vivendo uma página muito triste, que vai ficar marcado na história do povo brasileiro. Nós estamos vivendo aí uma crise política, uma crise financeira, uma crise ética, uma crise moral. De que forma, ao longo dessa sua experiência como político e como promotor de justiça, o senhor avalia esse momento que o país está vivendo? Bom, primeiro não custa parafrasear o dito popular, né, que depois da tempestade vem a bonança. E também não custa relembrar de que as crises são as oportunidades adequadas para se buscar soluções. E nós estamos dando os primeiros passos para uma revolução moral, uma revolução cultural, uma revolução nos critérios da falta de pudor, na medida que o pudor é a vergonha do dever mal cumprido. Acho que o Brasil está começando a mudar, acho que o Brasil vai mudar, não sei se eu ainda vou, né? Até me emociono, ter a chance de ver o Brasil que eu sempre sonhei. Agora, os meus filhos e os meus netos, os seus filhos e os seus netos, você pode ter certeza, vai ter aquele Brasil que nós merecemos, aquele Brasil que é nosso, aquele Brasil que é tão maravilhoso e que a classe política estraga tudo. Então, custe o que custar, doa a quem doer, né? Nós vamos começar a moralizar, a internet está ajudando isso, o Poder Judiciário está fazendo a sua parte, a Polícia Federal está fazendo a sua parte, o Ministério Público está fazendo a sua parte, e tudo isso tem história. Com relação ao Ministério Público, o pontapé inicial está lá na Lei 7.347 de 85, que criou a Ação Civil Pública, onde colocou à disposição do Ministério Público o inquérito civil público, está para o civil, assim como o inquérito policial está para o crime. Então, colocou o Ministério Público na rua. E às vezes eu digo, né, quando conversa alguém que começa a elogiar o juiz Sérgio Moro, parabéns, mas não temos que esquecer de que ele está na ponta de uma estrutura organizada, moralizadora, eficiente, de qualidade, de pessoas independentes. Então ele está lá na ponta dessa estrutura dando a canetada. E para que ele tivesse condições de dar essa canetada, de botar corrupto na cadeia, né, nós começamos pelo investigador, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público. E é isso que está acontecendo no Brasil. Não pense o senhor e a senhora
né? Que nós temos um Sérgio Moro só ali, individualmente considerado. Ele faz parte de uma estrutura moralizadora, de uma estrutura que é a nossa esperança, de uma estrutura que deve ser a sua esperança. Por isso, Marcão, que eu digo, com muito orgulho, né? Com muita esperança, com muita expectativa, este Brasil de hoje vai ficar para trás. Eu não estou falando nem na questão política, isso não interessa. Eu estou falando da questão moral, da questão jurídica, né? Nessa forma interessante, moralizadora de aplicar a lei, como está acontecendo agora. E, paralelamente à investigação de Curitiba, nós temos aí observado na imprensa, pipocando todos os dias, a investigação aqui, a investigação lá, investigação acolá, quer dizer, o Brasil todo está seguindo o exemplo de Curitiba com toda certeza. Só para que a gente possa encerrar, o senhor hoje é um dos grandes líderes do PP aqui na cidade de Blumenau. E a gente ouve aí já alguns nomes, a candidatura aí como pré-candidato a prefeito. O senhor tem o sonho de ser candidato a prefeito? Qual é o seu sonho aí na política? Não, Marcão, eu tenho dito, às vezes em tom lúdico, né? Pode botar a cadeira, sentar que eu não sento. Porque eu não gostaria de me frustrar, de frustrar uma cidade inteira. E hoje é difícil, é difícil. Eu tenho dado exemplo, né, que eu vivencio todos os dias quando eu faço visitas. As pessoas dizem, mas doutor César, antigamente a gente chamava os políticos, eles vinham aqui no final de semana, tomavam um cafezinho com a gente, na segunda-feira cedo a máquina acordava nós. E era assim. Primeiro, Marcão, primeiro, para você que está nos acompanhando, porque tinha dinheiro de sobra. Segundo, não tinha que explicar onde é que aplicava esse dinheiro. Então, existia dinheiro e não tinha que dizer onde é que ia esse dinheiro. Hoje, não tem dinheiro e se você tiver dinheiro para fazer alguma obra e se naquele dinheiro onde você foi buscar, que na época não tinha empréstimo, o dinheiro vinha todo da arrecadação, se disser que você vai fazer uma obra com tijolo de 6 furos e fizer de 4, você vai preso. Então, é uma dificuldade muito grande. Eu não queria me frustrar, não queria frustrar a população nesse sentido. Claro que seria um grande orgulho ser prefeito de Blumenau, e quem não gostaria de ser prefeito de Blumenau? Então eu vou tentar a reeleição, acho que posso ser útil como vereador e vou tentar continuar a ajudar como estou ajudando o prefeito Napoleão Bernardes. Eu não faço parte, né, de um grupo de vereadores, e não existe isso, que dá apoio restrito, não. Nós somos pela governabilidade. E nesta governabilidade, eu posso ser útil ao prefeito, eu posso ser útil ao Blumenau, eu posso ser útil a toda a cidade. É isso que eu quero. Em outras palavras, estou feliz da vida, estou orgulhoso em ser vereador dessa terra querida que me adotou como filho. Primeiro, a minha querida São João Batista. Depois, Xanxerê, onde sou cidadão xanxerense, que foi promotor 5 anos lá. E depois, essa minha querida Blumenau. Então, quero continuar sendo útil e, para poder ser útil, evidentemente, que eu gostaria de, mais uma vez, tentar a reeleição de vereador. Ok, vereador. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Espero contar com o senhor aí em outras oportunidades também. Que Deus nos abençoe, principalmente abençoe o senhor e a senhora que tem nos acompanhado em casa. Muito obrigado pela oportunidade. Sucesso, vereador. Para nós todos. Vereador César João Sim foi o entrevistado de hoje aqui no Fala Vereador. Fala que volta na semana que vem, conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos, até lá.